Saiba que Satanás, ele conhece também as suas necessidades e vai oferecer para você, mas não aceite nenhuma oferta do inimigo nesse tempo de deserto. Eu sei que é um tempo doloroso, um tempo sofrido, um tempo de muita luta, de muita dor. Tem pessoas convivendo com a perda, de entes queridos que faleceram. Mas, sobre tudo isso, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa. E no tempo certo, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Foi o próprio Deus que levou Jesus ao deserto. Uma coisa é eu ir para o deserto com minhas próprias pernas. Outra coisa é eu ser conduzido por Deus ao deserto. E aqui diz que o próprio Espírito do Senhor foi que levou Jesus ao deserto. E com um propósito. Ele levou Jesus para ser tentado pelo diabo. E é interessante que na passagem anterior, no capítulo 3 do livro de Mateus, o final do capítulo, quando Jesus é batizado, a Bíblia diz que uma voz se ouviu do céu dizendo assim: este aí é o meu filho e ele me dá muita alegria. Então a pergunta que fica para a gente é o seguinte: se Deus estava tão alegre com Jesus, por que ele levou Jesus para o deserto e permitiu que Satanás o tentasse? Deixa eu falar com você. Jesus, ele é a nossa referência nas Escrituras. Ele é o nosso alvo, ele é o nosso parâmetro, aquilo que nós gostaríamos de alcançar. 1 João capítulo 4, verso 17, diz que neste mundo nós somos como ele. Então, do mesmo jeito que Jesus foi tentado, do mesmo jeito que Jesus foi provado no deserto, aqueles que creem em Cristo, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, eles também estão sujeitos a passar por um tempo de provação no deserto, a passar pelas tribulações nesta vida. Então, Deus já sabia, na sua onisciência, que Jesus seria vencedor. Deus, quando mandou Jesus ao deserto, já sabia que Jesus iria vencer toda a tentação. E eu creio também, foi algo que Deus me falou, que pelo fato de que o ministério de Jesus fosse somente de 3 anos e meio, a partir dos 30 anos ele começa o seu ministério, ele é batizado e começa a ensinar, a formar discípulos, a pregar a palavra de Deus, mas aquilo duraria somente 3 anos e meio. Então Deus tratou de, num primeiro momento, antes de iniciar o ministério de Jesus, Jesus vencesse as tentações. Porque o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículos 14 e 15, o escritor aos Hebreus disse assim, olha, portanto, Hebreus 4, versos 14 e 15, portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Era necessário que Jesus vencesse a morte, vencesse o pecado, vencesse o mundo. Então, de cara, Deus já permite que ele fosse tentado nas áreas mais cruciais. Se você acha que você é tentado, que você enfrenta provas, Jesus, no primeiro momento, ele enfrentou no limite máximo toda a tentação a que um ser humano pode vivenciar nessa vida, pode experimentar nessa vida. E Jesus, ele foi para o deserto e ele enfrentou a tentação não como Deus, mas como homem. É importante falar isso. Jesus, ele era Deus, ele estava na criação com Deus, ele tem os atributos de Deus, mas no tempo de deserto, ele enfrentou como homem. Assim como quando ele foi crucificado, ele enfrentou a cruz não como Deus, mas como homem. Tem pessoas que não têm a consciência disso. Tem pessoas que pensam assim, Jesus estava ali sendo crucificado,
mas ele era Deus, talvez ele não estivesse nem sentindo dor nenhuma. Não, ele foi crucificado como homem e ele venceu o deserto como homem. Jesus foi provado em relação às suas necessidades básicas. A Bíblia diz que ele teve fome. Nós vivemos um período de fome, um período de escassez. A economia, aos poucos, ela vai se afunilando e nós podemos, a qualquer momento, enfrentar um tempo em que as nossas despensas, a nossa geladeira vai refletir o que é a economia hoje. Jesus, ele teve isso. E aí ele teve, no momento de escassez, ele teve uma oferta de Satanás. O diabo chegou para ele e falou assim, olha, transforma pedra em pão, ué. Parece justo, né? Parece lógico. Você está com fome? Transforma pedra em pão. Deixa eu falar com você. Nenhuma oferta de Satanás para a sua vida pode ser considerada lógica, pode ser considerada coerente, se ela estiver contra os princípios de Deus. Às vezes, nesse tempo de crise, Satanás vai chegar com uma oferta para você que parece que é tudo de bom. Mas se é o diabo que está oferecendo, sai fora. Jesus, ele identificou na hora. Ele falou, e Jesus rebateu na palavra. Jesus disse assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus estava dizendo, olha, eu estou sim com uma necessidade, eu estou com fome, mas tem coisas mais importantes para mim. Tem coisas mais importantes na minha vida do que ter a minha despensa cheia. Enquanto eu estiver alinhado com a vontade de Deus, para mim não importa. Eu sei que no tempo certo o Senhor vai suprir a minha necessidade. Eu sei que no tempo certo os anjos de Deus virão e me servirão. Mas o diabo tentou ele em relação a isso. Transforme pedras em pães. Talvez você esteja vivendo um tempo de necessidades. Não só necessidades físicas, mas emocionais, sentimentais. E muitas vezes o diabo vai vir com uma oferta para você, que vai parecer assim, uma coisa boa. Mas analise bem, entenda bem. Saiba que Deus tem promessas, irmãos. Deus tem promessas. Não queira adiantar o cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Talvez em relação a um relacionamento. Tem gente que tem sofrido aí com um relacionamento. Tem gente que tem experimentado um tempo de escassez na sua vida sentimental. E aí a primeira pessoa que aparece, ela fala assim, é de Deus. E muitas vezes não é de Deus. Muitas vezes é algo que o inimigo está fazendo com que vá servir como pedra de tropeço para você, sabe? Então pense bem antes de entregar-se a alguém, antes de assumir uma postura. Saiba que Satanás, ele conhece também as suas necessidades e vai oferecer para você, mas não aceite nenhuma oferta do inimigo nesse tempo de deserto. Eu sei que é um tempo doloroso, um tempo sofrido, um tempo de muita luta, de muita dor. Tem pessoas convivendo com a perda, de entes queridos que faleceram. Mas, sobre tudo isso, mantenha-se firme nas promessas de Deus. Ele tem o melhor para você. Ele conhece as suas necessidades, sabe do que você precisa. E no tempo certo, Ele vai te dar aquilo que é necessário. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra. A paz do Senhor Jesus. Que bom estar mais uma vez aqui junto com você. E embora nós estejamos à distância, a minha oração é para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que a palavra do Senhor entre na sua mente, alcance o seu coração e provoque em você uma atitude. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé não vem pelo tocar, a fé não vem pelo ver, nem pelo sentir, mas a fé, ela é gerada em nós por ouvirmos a palavra. Então, o mais importante aqui não é
a figura do pastor Edivaldo, o cenário que a minha esposa sempre prepara aqui com o maior carinho. Mas o mais importante aqui, todas essas coisas são importantes, é claro, a iluminação, e a gente tem tido esse cuidado. Mas o mais importante aqui é a palavra de Deus. Ela pode transformar a sua vida. Ela pode gerar vida no seu coração e fazer com que o ambiente ao seu redor seja transformado, a atmosfera ao seu redor seja modificada. Amém? Eu quero, portanto, começar lendo aqui a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 22. 2 Reis, capítulo 22, verso 1 e 2. Hoje eu quero contar para você a história de um rei chamado Josias. É uma história maravilhosa. Está registrada aí em 2 Reis, a partir do capítulo 22. Eu vou ler os versos 1 e 2. Está escrito assim: Josias tinha 8 anos de idade quando se tornou rei de Judá. Ele governou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida e era filha de Adaías, da cidade de Boscate. O verso 2 diz assim: Josias fez o que agrada a Deus, o Senhor. Ele seguiu o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, e não se desviou nem para um lado, nem para o outro. Vamos orar a Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e Pai, nós te damos graças, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, que é rica, que tem o poder de nos transformar, que tem o poder de nos confrontar, de nos dar sabedoria, de fazer com que nós olhemos para dentro de nós mesmos e enxerguemos as nossas falhas. E a partir de uma ação do Teu Espírito, ela nos convence a mudar de vida, ela nos convence a agir de uma maneira contrária à que nós estávamos agindo. Eu te agradeço pela Tua palavra, Senhor, e peço que ela, nessa noite, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos de uma forma tremenda, de uma forma maravilhosa, para que nós não saiamos desse culto da mesma maneira que entramos, mas que nós sejamos, ó Deus, mudados segundo a Tua vontade, transformados, confrontados no nosso caráter e nos tornemos cada dia mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Essa é a minha oração, Deus. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Coloque o seu nome, coloque o lugar de onde você está falando aí nos comentários. Essa semana nós postamos um vídeo. Ontem nós postamos, ontem foi sábado, nós postamos um vídeo que fala sobre uma campanha de Natal que estamos fazendo para o Projeto Romper. O Projeto Romper abençoa crianças de uma comunidade carente aqui em Belo Horizonte. E eu gostaria muito que você nos ajudasse a proporcionar um Natal abençoado para essas crianças. Na descrição desse vídeo vai estar a informação de como você abençoa esse projeto. Amém? Tudo isso para a glória de Deus. Mas vamos para a palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você. Eu quero falar sobre a história de um rei chamado Josias e a forma como ele rompeu um ciclo de maldição que havia sido propagado pelo seu avô, pelo seu pai, mas que Josias, com a sabedoria que o Senhor deu a ele, quebrou esse ciclo. O tema da mensagem é Rompendo o Ciclo. Nós não precisamos, irmãos, conservar uma tradição que nos foi passada pelos nossos pais, se essa tradição vai contra os princípios bíblicos.
Quando você guarda uma tradição que você herdou dos seus antepassados, mas que essa tradição ela vem de uma forma saudável, por exemplo, se uma família tem a tradição de se reunir no Natal, os irmãos, os sobrinhos, os netos, e celebrar o Natal, e aquilo traz uma comunhão, traz uma paz, traz uma contentação ao seu espírito, à sua alma. Glória a Deus, conserve essa tradição. Não é pecado conservar tradições nesse sentido. Mas se nós trazemos conosco uma tradição, costumes que foram transmitidos ao longo da nossa existência e que fazem parte da nossa vida, mas que ferem os princípios da palavra de Deus, nós precisamos abandonar essa tradição. Em nome de Jesus, nós não podemos conservar na nossa vida hábitos que são contrários à palavra de Deus, que ferem os princípios bíblicos, simplesmente porque nós recebemos dos nossos pais. O rei Josias, ele foi um exemplo de líder na sua conduta. Ele reinou sobre Judá a partir dos 8 anos de idade. Só que as duas referências que Josias tinha de liderança na história da sua vida não eram referências boas. Ele tinha o exemplo do seu avô e do seu pai. O avô dele foi o rei Manassés. Eu vou resumir a história aqui, por causa do tempo, para não ficar uma mensagem muito longa, mas o avô dele foi o rei Manassés. Irmãos, Manassés foi um rei terrível na Bíblia. Ele reinou por 50 anos. Os altares idólatras que tinham sido destruídos pelo seu antecessor foram reconstruídos por ele. Ele ergueu altares a Baal e fez um poste sagrado. A palavra de Deus é muito clara quando fala que Deus não divide a adoração, não divide o culto com outros deuses. Deus não aprova a adoração a ídolos. Deus não aprova que nós tenhamos outros deuses além dele. Ele diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus Todo-Poderoso. Somente a mim vocês prestem culto, somente a mim vocês adorem. Lembra que Satanás pediu que Jesus o adorasse? E Jesus falou assim: não, só ao Senhor teu Deus nós prestaremos culto. Então Deus, ele não aprova essas práticas, mas o rei Manassés mandou construir um monte de altares a ídolos. No capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 6, diz que Manassés chegou a queimar, a sacrificar o seu próprio filho. Olha só, ele praticou feitiçaria, adivinhação, consultou médiuns e espíritas. Uai, pastor, isso é pecado? É pecado segundo a Bíblia. E Manassés fez tudo isso. Ele fez com que Deus ficasse furioso com Judá, a ponto de Deus declarar o seguinte: por causa das ações de Manassés, o avô de Josias, olha o que Deus falou: eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou fazer cair sobre Jerusalém e sobre Judá uma desgraça tão grande que todos aqueles que ouvirem contar a respeito dela ficarão espantados. Eu castigarei Jerusalém como fiz com a cidade de Samaria e como fiz com o rei Acabe de Israel e com os seus descendentes. Deixarei Jerusalém limpa do seu povo, tão limpa como um prato que foi esfregado e virado de boca para baixo. Eu abandonarei as pessoas que não tiverem morrido e as entregarei aos seus inimigos, que as prenderão e que roubarão tudo o que houver na sua terra. Farei isso com o meu povo, porque
Eles têm feito coisas erradas que não me agradam e me têm deixado irado desde o tempo em que os antepassados deles saíram do Egito até hoje. O versículo 16 diz que Manassés, esse rei terrível, matou tantas pessoas inocentes que as ruas de Jerusalém ficaram alagadas de sangue. E além disso, ele cometeu o pecado de levar o povo de Judá a adorar ídolos, fazendo o que é errado, o que não agrada a Deus, o Senhor. Esse foi o avô de Josias. Josias poderia ter pegado o exemplo do avô e copiado, como muitos de nós fazemos. Copiamos o exemplo errado das pessoas que são referência para nós. Você já se viu cometendo os mesmos erros que seu pai, que seu avô? Você já se pegou cometendo os mesmos erros, fazendo as mesmas coisas? Esse foi o avô de Josias. Ah, mas e o pai dele? O pai dele foi Amon, que reinou 2 anos só. Olha só, o avô reinou 50 anos. O pai dele, Amon, reinou 2 anos. Só que a Bíblia diz que ele fez tudo o que Deus reprova, assim como seu pai, Manassés. E é interessante que no capítulo 21 de 2 Reis, no versículo 21, capítulo 21, versículo 21, diz assim que Amon imitou o seu pai em tudo. Tudo isso que eu falei de Manassés, todas essas atrocidades que ele cometeu, o filho Amon imitou o pai em tudo. Meu Deus, que maldição! Que passou de uma geração para outra. Ele prestou culto aos ídolos que seu pai tinha cultuado, se prostrou diante deles, abandonou a Deus e não andou no caminho do Senhor. Os oficiais do rei Amon conspiraram contra ele e o assassinaram dentro do palácio. Um fim trágico de um rei que fez tudo de errado o que o seu pai tinha feito. Mas aí vem o rei Josias. Glória a Deus. Sabe o que significa o nome Josias? O Senhor traz salvação. O Senhor traz cura. Ou o Senhor traz o consolo. Olha só, como que de uma história de maldição, uma história de tragédia, uma história de pecado, de idolatria, vem alguém que quebra essa maldição, alguém chamado Josias. Ele foi um bom rei. Ele agiu diferente dos seus antepassados. Irmãos, nós não somos obrigados a guardar a tradição dos nossos pais se elas não estiverem de acordo com a Bíblia. Ah, pastor, minha mãe foi uma santa mulher de Deus, meu pai foi um bom homem. Amém, eu não duvido disso. Eles criaram você, né, dentro daquilo que achavam que é correto, mas hoje nós temos a palavra de Deus. Nós podemos mergulhar na palavra de Deus e a partir desse entendimento discernir o que é bom e o que é mal, o que é certo e o que é errado. E se aquilo que nós trouxemos dos nossos pais estiver errado, são práticas que nós devemos abandonar.